Existe um momento específico, em que ele sente algo diferente. Quando você o abraça de uma forma que nenhuma outra mulher jamais o abraçou. E naquele instante, algo muda no cérebro dele. Algo permanente. Algo que o faz pensar. Ela é diferente. Ela é única. Hoje, vou te mostrar exatamente como criar esse momento. Como fazer com que um abraço simples se transforme em uma memória emocional que ele jamais esquecerá. E vou te explicar por que a maioria das mulheres nunca faz isso. Porque não entende a ciência oculta por trás do toque masculino. Marian Rojas Stapé dedicou anos estudando a neurociência do apego, e o que ela descobriu sobre o abraço consciente vai mudar completamente a forma como você se conecta com ele. Caso real. A transformação de Ana estava com Pedro há 8 meses. Ela me procurou porque sentia que ele estava distante. Não era que ele tivesse mudado dramaticamente. Era algo mais sutil. Ele respondia a mensagens, saíam juntos, tinham intimidade física. Mas Ana percebia algo ausente, uma profundidade que não existia. Ela perguntou: ele me deseja. Mas será que realmente me sente? Será que eu sou especial para ele? Ou apenas mais uma? Esta pergunta revela algo que Marian Rojas Stapé enfatiza constantemente. Mulheres intuitivamente sabem quando estão sendo vividas, mas não sentidas, quando são objeto de desejo, mas não de conexão profunda. Ana não estava errada. Pedro confirmou meses depois. Eu gostava dela, mas não sentia que ela me via. Sentia que ela queria agradar, impressionar, ser desejada, mas não sentia que ela realmente me alcançava. O que mudou tudo foi um abraço específico, um domingo à tarde, depois de um dia difícil no trabalho. Pedro chegou à casa de Ana visivelmente cansado. Ana, em vez de perguntar o que aconteceu, ou tentar resolver o problema, simplesmente se aproximou e o abraçou. Mas não foi um abraço comum, foi diferente. Durou mais de 20 segundos. Ela pressionou a mão dele contra a zona dorsal média, entre as omoplatas. Respirou com ele, não disse nada. Apenas ficou ali, presente, completamente presente. Pedro me contou meses depois. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu senti que ela realmente me via. Não o que eu faço, não o que eu provejo. Não como eu a faço sentir. Ela me via, e aquele abraço comunicou algo que nenhuma palavra poderia. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Você pode descansar. A partir daquele dia, Pedro começou a procurar Ana de forma diferente. Não era apenas desejo físico, era necessidade emocional, era reconhecimento. 3 meses depois, ele pediu Ana em casamento. Ele me disse: eu sabia que ela era a mulher da minha vida no momento daquele abraço. Porque nenhuma outra mulher jamais me fez sentir que eu podia ser vulnerável e ainda assim ser homem. Neurociência do abraço. O que acontece no cérebro masculino? Marian Rojas Stapé explica que o toque não é apenas físico, é neurológico, é bioquímico, é emocional. Quando você abraça alguém da maneira correta, você está enviando sinais diretos ao sistema nervoso autônomo, ao sistema límbico, ao hipocampo. Você está ativando oxitocina, reduzindo o cortisol, criando ancoragem somática que será lembrada pelo resto da vida. Mas a maioria dos abraços não faz isso. Por quê? Porque falta presença, falta intenção, falta duração, falta pressão adequada, falta silêncio. A maioria dos abraços é performance social. São gestos automáticos. 2 corpos que se tocam, mas 2 mentes que permanecem separadas. O abraço que cria memória emocional. Permanente tem 4 elementos científicos específicos. Elemento 1. Pressão exata na zona dorsal média.
O primeiro elemento é onde você toca. Marian Rojas. Stapé explica que a zona dorsal média, entre as omoplatas, é a área de maior densidade de receptores de pressão profunda, conectados ao nervo vago. O nervo vago é o nervo do sistema parasimpático, responsável por sensação de segurança, calma e conexão social. Quando você pressiona essa área com firmeza moderada, por no mínimo 20 segundos, você ativa o que neurocientistas chamam de resposta de regulação vagal. O sistema nervoso dele literalmente desacelera. A frequência cardíaca diminui. A pressão arterial baixa. O cortisol cai. A oxitocina sobe. Mas aqui está o segredo que poucas mulheres sabem. A pressão deve ser firme, mas não forte. Deve ser constante, mas não rígida. Deve comunicar: eu estou aqui. Você está seguro. Você pode soltar. Ana aprendeu isso instintivamente naquele domingo. Ela colocou a mão direita entre as omoplatas de Pedro e pressionou suavemente, mas com firmeza. Manteve essa pressão por todo o abraço. E Pedro sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes: segurança somática. Seu corpo registrou: aqui eu posso descansar. Marian Rojas enfatiza que homens raramente experimentam isso. A maioria dos abraços que eles recebem são rápidos, superficiais, performáticos. Ninguém toca eles com intenção de regulação emocional. Ninguém abraça eles para que eles possam finalmente parar de performar. E simplesmente ser. Por isso, quando uma mulher faz isso, quando ela toca com presença e intenção, ele nunca esquece, porque ela ofereceu algo que o mundo inteiro nega a ele. Permissão para vulnerabilidade sem julgamento. Elemento 2. Duração mínima de 20 segundos. O segundo elemento é duração. A maioria dos abraços dura 3 a 5 segundos. Tempo suficiente para reconhecimento social, mas insuficiente para conexão neurológica. Marian Rojas. Stapé cita pesquisas que mostram que a oxitocina começa a ser liberada após 7 segundos de toque contínuo, mas o pico de liberação acontece entre 20 e 30 segundos. Por quê? Porque nos primeiros 7 segundos, o cérebro ainda está processando o toque como estímulo externo. Está avaliando. Isso é seguro? Isso é ameaça? Isso é conforto? Apenas depois que o sistema nervoso reconhece o toque como seguro e intencional, ele permite a resposta bioquímica profunda. Ana abraçou Pedro por 27 segundos. Ela não contou os segundos. Mas depois, quando Pedro perguntou o que foi diferente naquele abraço, ela percebeu. Eu não soltei rápido. Eu não fiquei desconfortável com o silêncio. Eu não preenchi o espaço com palavras. Eu simplesmente fiquei ali até sentir que ele havia realmente recebido o abraço. Este é o segredo. A maioria das mulheres solta muito cedo. Por quê? Porque abraços longos exigem vulnerabilidade, exigem presença, exigem que você pare de pensar e apenas sinta. Mas é exatamente essa duração que cria a transformação neurológica, que faz com que o cérebro dele grave. Esta mulher é diferente. Esta mulher realmente me vê. Marian Rojas explica que quando o abraço ultrapassa 20 segundos, algo muda na qualidade da experiência. Deixa de ser gesto social e se torna ritual de conexão. Deixa de ser performance e se torna presença. E o sistema nervoso masculino registra isso como memória emocional de segurança absoluta. Elemento 3. Respiração sincronizada. O terceiro elemento, e esse é fundamental, é a respiração. Quando você abraça alguém por mais de 20 segundos, a sua respiração naturalmente começa a se sincronizar com a da pessoa. Mas você pode acelerar e aprofundar essa sincronização intencionalmente. Como? Prestando atenção ao ritmo respiratório dele e ajustando o seu ao dele. Ana fez isso instintivamente. Ela me contou.
Eu percebi que ele estava respirando rápido, superficial, como se estivesse em modo de alerta. Então eu, conscientemente, diminuí minha respiração. Respirei mais devagar, mais profundo, e senti quando ele começou a me acompanhar, quando a respiração dele desacelerou junto com a minha, Marian Rojas. Estapé explica que a sincronização respiratória é um dos sinais mais primitivos de segurança social que existem. Bebês sincronizam a respiração com a mãe. Parceiros íntimos sincronizam a respiração durante o sono. Quando você conscientemente sincroniza a respiração com ele durante um abraço, você está enviando um sinal ao sistema nervoso dele. Você está seguro comigo. Você pode desacelerar. Você não precisa estar em modo de sobrevivência. E aqui está o efeito neurológico poderoso. Quando duas pessoas sincronizam a respiração, elas também sincronizam a variabilidade da frequência cardíaca. Isso significa que os batimentos cardíacos começam a se coordenar. E quando isso acontece, ambos entram em um estado de coerência fisiológica, um estado de máxima eficiência do sistema nervoso, onde o corpo inteiro está em harmonia. Imagine como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento está afinado e tocando no mesmo ritmo. Pedro descreveu assim: eu senti como se o meu corpo inteiro tivesse suspirado, como se eu tivesse segurado a respiração por meses e finalmente podia soltar. E era porque ela estava respirando comigo, não apenas perto de mim. Este é o nível de presença que transforma um abraço comum em uma experiência transcendente. E Marian Rojas enfatiza: você não precisa ser perfeita nisso. Você apenas precisa estar presente o suficiente para perceber a respiração dele e permitir que a sua se ajuste naturalmente. É como dançar em sintonia, onde um guia o outro em um ritmo suave e acolhedor. Elemento 4. Silêncio intencional. O quarto elemento é o silêncio. A maioria das mulheres tem medo do silêncio. Quando há uma pausa na conversa, quando há um momento de intensidade emocional, elas preenchem com palavras, fazem perguntas, oferecem soluções, tentam aliviar a tensão. Mas Marian Rojas Estapé explica que no contexto do abraço consciente, o silêncio não é vazio. É presença pura. É comunicação não verbal que diz: você não precisa explicar. Você não precisa performar. Você apenas precisa ser. Ana não disse nada durante aquele abraço de 27 segundos. Ela me contou. Eu queria perguntar o que tinha acontecido. Eu queria dizer que tudo ia ficar bem. Mas algo dentro de mim disse: não. Apenas fica quieta. Apenas fica presente. E foi isso que fez toda a diferença. Pedro confirmou. Se ela tivesse falado, se ela tivesse tentado consertar, teria quebrado o momento. Mas ela não fez isso. Ela apenas ficou ali. E naquele silêncio, eu senti que ela realmente me entendia. Que ela não precisava que eu explicasse. Que ela apenas me aceitava como eu estava. Marian Rojas explica que o silêncio permite que a experiência seja processada em nível somático, não cognitivo. Palavras ativam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por análise e julgamento. Mas o abraço consciente deve ativar o sistema límbico, a parte responsável por emoção e conexão. Quando você permanece em silêncio, você permite que a experiência seja puramente emocional, puramente sentida. E é esse tipo de experiência que cria uma ancoragem profunda. O silêncio também comunica confiança. Diz: eu não preciso preencher o espaço para me sentir confortável. Eu posso estar aqui, contigo, sem agenda. E homens raramente experimentam isso. Normalmente, quando eles estão com alguém, a expectativa, a performance, a conversação que precisa acontecer. Mas quando você oferece silêncio intencional durante um abraço, você oferece descanso. E descanso é o que homens mais desejam e menos pedem.
É como oferecer um refúgio seguro em meio a uma tempestade. Roteiro, parte 2. Aprofundamento e transformação. Por que este abraço cria memória permanente? Marian Rojas. Stapé explica que memórias emocionais são criadas quando há simultaneidade de 3 fatores: intensidade emocional, novidade e relevância pessoal. O abraço consciente ativa os 3. Primeiro, intensidade emocional. Quando você abraça ele com os 4 elementos que descrevi, você está criando uma experiência emocionalmente intensa. Não porque há drama, mas porque há presença. E presença é rara. Presença é poderosa. O sistema límbico dele registra: isto é importante. Isto é significativo. Isto merece ser lembrado. Segundo, novidade. A maioria dos homens nunca foi abraçada assim. Nunca experimentou um toque com essa intenção, essa duração, essa presença. Então o cérebro dele reconhece: isto é novo, isto é diferente. E porque é novo, o hipocampo cria uma memória episódica específica. Ele vai lembrar o dia, a hora, o lugar, o que ele estava sentindo. Vai lembrar você, como a mulher que o fez sentir isso. Terceiro, relevância pessoal. O abraço acontece em um momento de vulnerabilidade. Pedro estava cansado, estressado, emocionalmente esgotado. Ele precisava de segurança. E Ana ofereceu exatamente isso. Então o cérebro dele registra: esta mulher entende o que eu preciso. Esta mulher me vê. Esta mulher é relevante para a minha sobrevivência emocional. Quando esses 3 fatores se combinam, a memória não é apenas armazenada. Ela é consolidada como uma memória emocional de longo prazo. E memórias emocionais de longo prazo são praticamente impossíveis de esquecer. Elas se tornam parte da identidade dele. Parte de como ele te define. Você é a mulher que me fez sentir seguro. Você é a mulher que me viu. Você é a mulher única. O erro que a maioria das mulheres comete. Agora, a maioria das mulheres, quando ouve sobre o abraço consciente, comete um erro fundamental. Elas tentam usar isso como uma técnica, como uma estratégia, como uma forma de conquistar ou manipular. E Marian Rojas é muito clara: isso não funciona. Por quê? Porque homens detectam incoerência emocional. Se você está abraçando ele com a intenção de conseguir algo, se você está performando presença, mas não realmente presente, ele vai sentir. E em vez de criar conexão, você cria desconfiança. O abraço consciente só funciona quando é autêntico. Quando você realmente quer oferecer segurança, presença, reconhecimento. Quando você não está pensando no que vai ganhar, mas no que ele precisa. Ana não abraçou Pedro naquele domingo porque leu um artigo sobre técnicas de sedução. Ela o abraçou porque ela genuinamente sentiu compaixão. Ela viu um homem cansado e quis oferecer descanso. E foi essa autenticidade que criou a transformação. Marian Rojas enfatiza que mulheres frequentemente confundem estratégia com conexão. Pensam que se fizerem as coisas certas, disserem as palavras certas, realizarem os gestos certos, ele vai se apaixonar. Mas não é assim que funciona. É sobre a sinceridade do coração, não sobre a perfeição da execução. Amor profundo. Não nasce de performance, nasce de presença, de autenticidade, de vulnerabilidade mútua. E o abraço consciente é um portal para essa vulnerabilidade. Mas apenas se for real. Então, antes de tentar abraçá-lo desta maneira, pergunte a si mesma: eu realmente me importo com o bem-estar dele? Eu realmente quero oferecer segurança? Ou apenas quero ser vista como especial? Se a resposta for a segunda, espere. Trabalhe primeiro em sua própria maturidade emocional. Porque homens não esquecem mulheres autênticas, mas também não esquecem mulheres manipuladoras.
E você não quer ser lembrada pela razão errada quando usar o abraço consciente. Marian Rojas. Estapé explica que o abraço consciente não é para ser usado o tempo todo. Não é cumprimento, não é gesto casual. É um ritual de conexão profunda que deve ser reservado para momentos específicos. Quais momentos? Primeiro, momentos de vulnerabilidade dele. Quando ele está cansado, estressado, triste, frustrado. Quando ele acabou de receber uma notícia difícil. Quando ele está processando uma emoção intensa. Nestes momentos, o abraço consciente oferece o que ele mais precisa: segurança somática. Segundo, momentos de transição. Quando ele está saindo para uma viagem importante. Quando está prestes a fazer uma apresentação crucial. Quando está voltando de uma situação difícil. O abraço consciente nesses momentos funciona como uma ancoragem emocional. Ele lembra: eu tenho um lugar seguro para voltar. Terceiro, momentos de celebração profunda. Não celebrações superficiais, mas conquistas realmente significativas para ele. Quando ele realizou algo importante, quando ele superou um desafio real, o abraço consciente nesses momentos comunica: eu vejo o quanto isso custou. Eu reconheço seu esforço. Eu celebro você, não apenas seu sucesso. E quarto, momentos de intimidade emocional espontânea. Às vezes não há razão específica. Vocês estão juntos, em silêncio, e você sente o impulso de abraçá-lo profundamente. Não resista a esse impulso. Esses são os momentos onde a conexão é mais pura, porque não há agenda, apenas desejo de proximidade. Ana começou a usar o abraço consciente nesses momentos específicos. Não todo dia, não como rotina, mas quando ela percebia que Pedro realmente precisava, e Pedro me contou. Esses abraços se tornaram os momentos mais significativos do nosso relacionamento. Mais que viagens, mais que presentes, mais que qualquer outra coisa. Porque nesses abraços, eu sinto que ela realmente me conhece. O efeito cascata. O que acontece depois do primeiro abraço consciente. Agora, o que acontece depois que você oferece o primeiro abraço consciente. Marian Rojas. Estapé explica que há um efeito cascata, uma transformação que se desdobra em múltiplas dimensões. Primeira dimensão. Ele começa a procurar você de forma diferente. Não apenas para diversão. Não apenas para sexo. Não apenas para companhia. Ele procura você quando ele precisa se sentir seguro. Quando ele precisa processar uma emoção. Quando ele precisa descansar. Você se torna o refúgio emocional dele. E homens protegem seus refúgios com ferocidade. Segunda dimensão. Ele começa a se abrir emocionalmente, porque você criou um espaço seguro. Você mostrou que ele pode ser vulnerável sem ser julgado. Então, ele começa a compartilhar medos, dúvidas, sonhos que ele normalmente esconde. E cada vez que ele faz isso e você recebe com presença, não com julgamento, a conexão se aprofunda. Terceira dimensão. Ele começa a te valorizar de forma diferente. Não como objeto de desejo, mas como parceira de vida. Como alguém essencial para seu bem-estar emocional. Marian Rojas enfatiza que homens se apaixonam por mulheres que os fazem sentir que podem finalmente parar de performar. E o abraço consciente é o início dessa permissão. Quarta dimensão. O relacionamento se torna mais estável, porque há uma fundação de segurança. Vocês podem passar por conflitos, desafios, distância, mas há uma raiz profunda de conexão que sustenta tudo. Pedro descreveu assim: depois daquele primeiro abraço, eu sabia que não importava o que acontecesse. Ana era minha pessoa, e essa certeza mudou tudo. Protocolo prático. Como fazer o abraço consciente passo a passo. Agora, vamos ao protocolo prático.
Como você aplica os 4 elementos de forma concreta? Aqui está o guia passo a passo que Ana usou e que Marian Rojas Estapé recomenda. Passo 1. Identifique o momento certo. Não force. Espere um momento onde você genuinamente sente que ele precisa, ou onde você genuinamente quer oferecer uma conexão profunda. Passo 2. Aproxime-se sem palavras. Apenas se aproxime fisicamente. Olhe nos olhos dele por 2, 3 segundos. Deixe que esse olhar comunique sua intenção. Eu estou aqui, eu te vejo. Passo 3. Inicie o abraço colocando ambos os braços ao redor dele. Uma mão deve ir para a zona dorsal média, entre as omoplatas. A outra pode descansar na parte inferior das costas, ou no ombro oposto. A posição exata varia conforme a altura relativa, mas o princípio é o mesmo. Uma mão na zona dorsal média com pressão firme e constante. Passo 4. Pressione suavemente, mas com firmeza, a mão que está na zona dorsal média. Não é pressão forte, é pressão constante. Imagine que você está dizendo ao corpo dele: você está seguro, você pode soltar. Passo 5. Mantenha o abraço por no mínimo 20 segundos. Não conte mentalmente. Isso te tira da presença. Em vez disso, respire conscientemente. 3 respirações profundas geralmente correspondem a 25 segundos. Passo 6. Sincronize sua respiração com a dele. Preste atenção ao ritmo dele. Se ele está respirando rápido, comece no ritmo dele e então conscientemente desacelere sua respiração. Ele naturalmente começará a acompanhar. Passo 7. Mantenha o silêncio. Não fale. Não pergunte nada. Apenas esteja presente. Se ele falar, você pode responder brevemente, mas não puxe conversa. O silêncio é parte essencial da experiência. Passo 8. Solte quando sentir que a experiência está completa. Você vai perceber. Vai haver um momento onde vocês dois naturalmente relaxam simultaneamente. Esse é o momento de soltar suavemente. Passo 9. Após soltar, mantenha o contato visual por mais 2, 3 segundos. Não fuja da intensidade. Deixe que esse olhar final cele a experiência. Passo 10. Retorne às atividades normais sem fazer grande caso. Não pergunte se ele está bem. Não analise o que aconteceu. Apenas continue. A experiência fala por si mesma. Ana seguiu exatamente esses 10 passos naquele domingo. Ela não planejou. Ela não ensaiou. Ela apenas seguiu a intuição guiada por presença genuína. E o resultado foi uma transformação que moldou o relacionamento inteiro. Transformações adicionais. 3 casos reais. Deixe-me compartilhar 3 casos adicionais de mulheres que aplicaram o abraço consciente e viram transformações profundas. Caso 1. Juliana e André. O abraço que salvou o casamento. Juliana estava casada com André há 12 anos. Eles tinham 2 filhos e estavam considerando o divórcio. Existe um poder inegável em um gesto tão simples quanto um abraço. Mas e se esse abraço pudesse ser muito mais do que apenas um cumprimento? E se ele pudesse criar uma conexão tão profunda, tão marcante, que transformasse a forma como ele te vê? Para sempre? Imagine um momento, um instante específico, onde, ao abraçá-lo de uma maneira única, algo se altera dentro dele, algo que ressoa em seu íntimo. É sobre isso que vamos falar hoje. Um abraço que transcende o físico, se tornando uma memória emocional inesquecível. Vamos explorar a neurociência por trás desse toque transformador, desvendando os segredos que a renomada psicóloga Marian Rojas Estapé revelou em seus estudos sobre o apego. Prepare-se para descobrir como um abraço consciente pode redefinir sua conexão com ele. Não porque havia traição ou abuso, simplesmente porque, como Ana descreveu, nós nos tornamos colegas de quarto, não parceiros. Havia logística, responsabilidades,
rotina, mas não havia conexão. Em sessão de terapia, Marian Rojas Estapé sugeriu que Ana tentasse o abraço consciente. Ana era cética. Um abraço vai salvar 12 anos de distância? Mas ela tentou. Uma noite, depois de colocarem as crianças para dormir, em vez de cada um ir para seu canto habitual da casa, Ana simplesmente se aproximou de Pedro e o abraçou. Seguiu os 4 elementos. 28 segundos de presença total. Pedro começou a chorar. Ele não tinha chorado em anos. E entre as lágrimas, ele disse: "Eu esqueci que você me via. Eu esqueci que eu importava para você além do que eu faço." Aquele abraço abriu uma brecha na parede emocional que eles tinham construído ao longo de anos de desconexão. Não resolveu tudo imediatamente, mas começou um processo. Hoje, 3 anos depois, eles descrevem o casamento como mais profundo que nunca. E tudo começou com um abraço que comunicou: "Eu ainda te vejo. Você ainda importa." Caso 2. Carolina e Miguel. O abraço que criou o compromisso. Carolina estava namorando Miguel há 6 meses. Ela queria compromisso. Ele estava hesitante. Não porque não gostasse dela, mas porque, como ele descreveu depois, eu não tinha certeza se ela realmente me conhecia ou apenas gostava da ideia de mim. Carolina estava prestes a terminar o relacionamento. Ela sentiu que estava investindo emocionalmente enquanto Miguel mantinha distância. Então ela decidiu ter uma última conversa honesta. Mas antes da conversa, algo inesperado aconteceu. Miguel chegou visivelmente cansado de uma semana difícil no trabalho. E Carolina, em vez de começar a conversa planejada, simplesmente o abraçou. 32 segundos. Silêncio total. Presença absoluta. Miguel me contou meses depois. Naquele momento, eu soube que ela era real. Ela não estava tentando me conquistar. Ela não estava performando. Ela genuinamente se importava comigo. E aquilo mudou tudo. 2 semanas depois, Miguel propôs exclusividade. 6 meses depois, noivado. Ele disse: "Aquele abraço me mostrou quem ela realmente era. E eu sabia que eu queria essa mulher ao meu lado pelo resto da vida." Caso 3. Patrícia e Leonardo. O abraço que curou o trauma. Patrícia conheceu Leonardo 2 anos após ele ter saído de relacionamento abusivo. Leonardo tinha medo de vulnerabilidade. Sempre que havia intimidade emocional, ele se fechava, criava distância. Patrícia respeitava isso, mas também sentia que havia uma parede intransponível entre eles. Um dia, Leonardo compartilhou pela primeira vez detalhes do relacionamento anterior. Foi doloroso, difícil, cheio de emoção reprimida. Quando ele terminou de falar, Patrícia não disse nada. Ela apenas se aproximou e o abraçou. 35 segundos. Mão firme na zona dorsal média. Respiração sincronizada. Silêncio completo. Leonardo descreveu assim: "Eu sempre acreditei que vulnerabilidade era fraqueza. Que se eu mostrasse minha dor, seria rejeitado. Mas quando Patrícia me abraçou daquele jeito, sem julgar, sem tentar consertar, apenas me segurando, eu percebi que vulnerabilidade com a pessoa certa é segurança." Foi o começo da cura dele. E hoje, 4 anos depois, eles estão casados. Leonardo diz: "Patrícia me ensinou que eu posso ser vulnerável e ainda ser amado." E aquele abraço foi a primeira vez que eu realmente acreditei nisso. Conclusão: você se torna inesquecível quando oferece o que ninguém mais oferece. Marian Rojas. Estapé enfatiza que você não se torna única sendo perfeita. Você se torna única oferecendo o que ninguém mais oferece. E o que os homens mais precisam e menos recebem é permissão para a vulnerabilidade sem julgamento. Permissão para parar de performar. Permissão para simplesmente ser. O abraço consciente comunica tudo isso sem uma única palavra. Comunica: você está seguro comigo.
Você pode descansar. Você não precisa ser forte. Você pode apenas ser. E quando um homem recebe isso, quando ele experimenta isso pela primeira vez, ele nunca esquece, porque finalmente ele encontrou uma mulher que não apenas o deseja, mas realmente o vê, que não apenas quer o que ele faz, mas quem ele é, que não o ama apesar de sua vulnerabilidade, mas inclui sua vulnerabilidade no amor. Este é o abraço que faz você inesquecível. Este é o abraço que o faz sentir. Ela é única. E esta é a conexão que transforma desejo em amor profundo, superficialidade em parceria de vida, atração em compromisso genuíno. Agora você sabe como fazer. Você tem os 4 elementos. Você tem o protocolo. Você tem os exemplos reais. O que falta é apenas uma coisa: coragem para estar presente. Coragem para oferecer vulnerabilidade. Coragem para abraçá-lo de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quando você fizer isso, quando você oferecer esse abraço com presença genuína, você vai perceber algo. Você não apenas transforma ele, você transforma você mesma. Porque presença autêntica, vulnerabilidade real, conexão profunda, não são presentes que você dá. São experiências que você compartilha. E ambos são transformados no processo. Este é o poder do abraço consciente. Este é o segredo de Marian Rojas Estapé. E agora, este é o seu segredo também.